Vencer o desamor, resumo do capítulo 31. Anos antes, Ariadna chama Joaquim para a reunião familiar na sala. Joaquim pergunta a Ariadna se Bárbara ainda não a insultou, e a jornalista alega que vai tentar lidar bem com a sogra. Joaquim comenta com Ariadna o caso que está estudando, onde o esposo da mulher é seu próprio estuprador. Joaquim revela para Ariadna que tem vários casos de crime contra a mulher em seu escritório. A Ariadna lamenta com o sogro que o machismo ainda seja soberano no país. Eduardo chama a Ariadna e interrompe a conversa. Na atualidade, Calixto pergunta a Bárbara o motivo dela pensar que ele tem algo a ver com Gael. Bárbara afirma para Calixto que o abandonado se perde e ele não a entende. Calixto entra no jogo de Bárbara e a indica que pode estar arrependido, a deixando aflita. Josefina confessa para Daphne que teve sua primeira vez com Joaquim, pois apesar de trabalhar no bordel não se entregava aos outros homens, e o advogado a resgatou a tempo. Josefina tenta provar a Daphne que ela é filha de Joaquim, mas confessa que engravidou propositalmente para amarrá-lo. Daphne critica a mãe e entende o motivo das críticas de quando estava grávida de Nestor. Calixto deseja se encontrar com Bárbara pessoalmente, mas avisa que seus filhos não podem estar por perto. Bárbara não aceita e Calixto exige vê-la para recuperar o que Joaquim lhe tirou, ou do contrário, vai buscar sem se importar com nada. Bárbara pede a Calixto que não fale nada a Gael ou o mata. Calixto liga para Bárbara e Clarinha escuta. Clarinha pega a certidão de óbito de Lúcia sem que Bárbara perceba. João José deseja fazer uma nova festa no apartamento, mas Gael não concorda. Romena pede a Gael que foque no trabalho e reclama com o João José que Gael continua estranho. João José estimula Romena. Josefina garante para Daphne que ela e Joaquim têm a mesma marca de nascença. Daphne segue relutando em acreditar a verdade e pensa em renunciar à herança. Josefina pensa que Bárbara está colocando falsas ideias na cabeça da filha. Daphne conta para Josefina que não é irmã de Gael. Josefina insinua para Daphne que pode ser Gael que não seja filho de Joaquim. Josefina sugere que Daphne faça um novo DNA com outro irmão. Álvaro e Ariadna conversam sobre a reforma. Tadeu lamenta que Álvaro planeja ir embora. Álvaro promete a Tadeu que sempre vai vê-lo e apoiá-lo. Ariadna se despede de Tadeu, que não a cumprimenta. Valdomiro realiza seu discurso conservador em um evento e Liz confessa a Ariadna e Cassandra que está sendo vigiada pelo corrupto. Valdomiro mente para seu público. Liz confessa às jornalistas que é maltratada por Valdomiro. Em seu discurso, Valdomiro critica as coisas que ele mesmo faz, reforçando sua imagem de cidadão de bem. Liz expõe toda sua tristeza para Ariadna ao confessar que é abusada por Valdomiro. Ariadna estimula Liz a denunciar Valdomiro, mas a garota sente medo. Liz conta para Ariadna que Valdomiro prometeu manter seu emprego para que ela retirasse a denúncia, alegando que não pode se dar ao luxo de ficar sem trabalho pois sua mãe está doente. Ariadna aconselha Liz. Tadeu deseja ter um cachorro e Álvaro comenta com o sobrinho que pode adotar um. Gema conta para as amigas que tinha um assunto familiar para resolver, mas já voltou para a casa de Bárbara. Érica pede a Gema que não se envergonhe caso seja empregada. Gema mente para as colegas ao contar que não é mais a empregada de Bárbara. Liz promete pensar e dispensa Ariadna e Cassandra. Daphne é carinhosa com Tadeu e Álvaro aparece. Daphne pergunta a Álvaro se ele tem fotos de Joaquim. Álvaro mostra para Daphne sua marca de nascença, contando para a irmã que Eduardo e Gael não as têm. Tadeu comenta que também não tem. Calixto fala com Lino sobre Bárbara. Calixto tem certeza que Bárbara tem o que eles procuram em sua casa. Calixto pensa em sequestrar um dos filhos de Bárbara para chantageá-la. Lino orienta Calixto, que recusa suas sugestões. Bárbara parabeniza Álvaro pela reforma no escritório. Álvaro sugere que Ariadna coloque seus móveis do antigo apartamento no escritório, e Bárbara aceita. Álvaro comenta com Bárbara que vai embora no dia seguinte. Bárbara deseja que Gema a ajude. Ariadna relembra a Bárbara que Gema está grávida e não pode fazer esforço. Gema chega e conversa com a tia e a jornalista, entregando a madame as novas correspondências. Tadeu insiste para brincar com Gema. Bárbara vê o boleto da hipoteca e se preocupa. Ariadna conta para Bárbara que está procurando Eduardo, mas não o encontra. Bárbara quer saber o motivo da busca de Ariadna por Eduardo, e ela revela para a sogra que Eduardo deve se encarregar dos gastos de Tadeu. Daphne manda uma mensagem de desculpas para João José, e Gael quase os flagra.
Gael se dá conta que João José está falando com uma garota, mas não percebe que é Daphne. João José critica Gael por querer enganar Romena. A Ariadna confessa para Álvaro que ela e Tadeu sentirão sua falta. A Ariadna revela ao cunhado sua vontade de sair da casa, mas alega que não pode. Álvaro sugere que a Ariadna processe Eduardo e promete colocá-la em contato com Conrado. Tadeu entrega um desenho de dinossauro para Álvaro. Álvaro é carinhoso com Ariadna. Gael liga para Daphne. Gael pede para ver Daphne e afirma que não pode se conformar apenas com o beijo que deram. Daphne garante para Gael que o beijo não vai voltar a acontecer e se sente mal por Romena. Daphne afirma para Gael que não vai haver nada entre eles. Daphne encontra a certidão de óbito de Lúcia que Clarinha pegou e lê. Bárbara liga para Eduardo que não atende. Daphne procura a madrasta para lhe devolver o documento. Daphne percebe que Lúcia e Gael nasceram no mesmo ano, perguntando para Bárbara o que ela esconde. Gael demonstra para Ariadna sua vontade de ter um cachorro. A Ariadna manda um novo e-mail para Eduardo, contando que vai processá-lo caso ele não apareça. Bárbara não permite os questionamentos de Daphne e alega que as datas devem estar erradas. Daphne não entende como Bárbara teve 2 filhos no mesmo ano. Bárbara ameaça Daphne para que a camponesa não conte a verdade para Gael. Bárbara rasga o documento na cara de Daphne e joga o papel nela. Bárbara exige que Daphne se tranque em seu quarto. Bárbara fala com a foto de Joaquim e não sabe o que fazer. Daphne pesquisa por Gael na internet e deduz que ele é adotado. Bárbara proíbe Gema de cuidar dos filhos de Daphne. Gema se sente como uma criada de Bárbara, mas a madame nega. Ariadna entrega os documentos pendentes de Tadeu para Estefânia. Ariadna revela para Estefânia que vai ter que processar Eduardo. Estefânia recebe uma ligação sobre o cancelamento do salão onde seria sua festa de casamento. Bárbara reclama de sua bengala para Gael. Bárbara não aprova a amizade entre Daphne e Gael. Bárbara pede a Gael que não descuide de Romena, elogiando as virtudes da nora. Clara corre para abraçar Gael e Daphne aparece. Bárbara não entende o motivo de Daphne e Gael não poderem conversar em sua presença. Daphne acusa Bárbara de esconder segredos na frente de Gael, mas ambas o despistam. Ariadna sugere para Estefânia que faça seu casamento no jardim da casa de Bárbara. Estefânia acha uma boa ideia, mas relembra a Ariadna que não está falando com a mãe, que é amiga da viúva. Conrado liga para Ariadna e marca um encontro com a jornalista. Gema conta para Evita que está muito contente. Evita promete mandar dinheiro para Gema, mas a garota não acha necessário. Evita não aprova que Gema faça trabalhos domésticos na casa da tia. Bárbara e Daphne fingem ter apenas um mal-entendido para Gael. Gael brinca com Clarinha. Bárbara pede a Daphne que não coloque caraminholas na cabeça de Gael. Daphne chama Bárbara de perversa. Daphne conta para Bárbara que ela não vai conseguir esconder seu segredo por muito tempo e deve contar a Gael que ele é adotado. Onofre pede dinheiro a Evita e eles discutem. Onofre culpa Evita por não receber dinheiro de Gustavo. Gael percebe que Daphne está escondendo de Bárbara que não é filha de Joaquim. Daphne aceita continuar na casa e Gael lhe oferece ajuda, mas a camponesa recusa. Daphne pede a Gael que a mande fotos de Joaquim. Gael continua pensando que Daphne não é filha de Joaquim, quando na verdade ele que não é. Álvaro inaugura seu novo apartamento na companhia de Bruno e comenta com um amigo quem vai lhe visitar. Bruno insinua que Álvaro gosta de Ariadna. Yolanda conta a Evita que tem luz na casa de Gustavo e preocupa a cozinheira. Bárbara agradece a Daphne por não contar nada para Gael, mas segue reclamando de sua presença. Daphne pede a Bárbara que venda a casa para resolver o problema entre elas. Bárbara pensa que Daphne quer ter seu silêncio comprado, mas a camponesa nega. Ariadna vê Bárbara e Daphne discutindo e conta sua ideia de ganhar dinheiro para a sogra. Esteves comenta com Eduardo que Linda o controla, mas ele ressalta que ainda não nasceu quem o controle. Eduardo conta para Esteves que bloqueou Ariadna nas redes sociais. Eduardo quer falar com Bárbara. Bárbara fica em dúvida sobre a proposta de Ariadna e volta a alfinetar Daphne. Bárbara promete pensar na sugestão de Ariadna em alugar o jardim para a festa de casamento. Bárbara segue tratando Gema como empregada e Ariadna chama sua atenção. Conrado e Ariadna iniciam os trâmites para processar Eduardo. Ariadna comenta com Conrado que precisa do dinheiro do filho de Bárbara para a escola de Tadeu. Conrado sugere que Eduardo pode ter uma nova família, mas a jornalista não acredita. Gael admite que está estranho com Romena e pede para conversar com ela em outro lugar.
Ariadna e Cassandra acompanham Luz para denunciar Valdomiro. Gael elogia Romena, mas a empresária percebe que o namorado quer terminar o relacionamento. Romena deduz que Gael está apaixonado por outra. Liz confessa ao oficial que retirou a denúncia por ameaças de Valdomiro e que chegou a um acordo com ele. O policial conta a Liz que ela não pode denunciar Valdomiro. Daphne comenta com João José sobre as suspeitas de Bonifácio estar envolvido na morte de Nestor. João José se declara para Daphne. Onofre vai até a casa de Gustavo e o amigo do malandro conta que ele continua nos Estados Unidos. Onofre pede ao amigo de Gustavo que peça para ele entrar em contato com ele, pois tem informações que lhe interessam. Gustavo escuta tudo escondido, pois ele continua na casa. Gustavo comenta que a imigração o mandou de volta e lamenta. Gustavo pretende procurar Gema e se vingar da garota onde mais lhe dói. Gema varre a casa, dança e canta. Vencer o desamor, resumo do capítulo 32. Muitos anos antes, o oficial questiona o motivo de Joaquim defender a mesma bêbada de sempre. Joaquim confessa para o guarda que Guadalupe vai de mal a pior e a deixará ser condenada, pois não há nada mais a fazer por ela. Guadalupe implora a Joaquim que a tire da cadeia, prometendo que não vai cometer mais nenhum crime. Na velhice, Guadalupe, a verdadeira mãe de Romeu e Gael, observa a delegacia. Na atualidade, Gustavo critica para o amigo a ambição de Onofre e também deseja se vingar de Evita. Gustavo pretende procurar por Gema. Onofre fica entalado com a sua cadeira de rodas e sua filha a ajuda. Perla se compara a Gema. Onofre critica a Gema para a garota e acredita que ela será muito melhor que a adolescente. Bárbara comenta com Imelda que vai alugar seu jardim para um casamento. Imelda revela a Bárbara que Estefânia está prestes a se casar. Bárbara pergunta a Imelda o motivo da amiga ter cortado relações com Estefânia. Imelda conta a Bárbara que Estefânia vai casar com um índio, e por isso elas brigaram, pois tinha outros planos para a filha. Bárbara apoia Imelda, que tenta mascarar seus preconceitos. Imelda proíbe Gema de tocar em seus vestidos. Gema se defende para Imelda e tenta contar que não é a criada de Bárbara. Bárbara impede que Gema revele a Imelda que é sua sobrinha. O agente questiona Liz alegando que ela não pode retirar e levantar denúncias quando lhe der na telha. Ariadna a defende e o enfrenta. O oficial pede a Ariadna que se retire do escritório, pois ela não é advogada. O policial defende Valdomiro para Liz e indigna Ariadna, que ameaça publicar uma matéria contando seu péssimo trabalho. O inspetor sente medo de Ariadna e aceita escutar Liz. João José acredita que a viuvez de Daphne seja apenas uma desculpa para dispensá-lo. João José insinua que Daphne tem algo com Gael, mas ela ressalta que eles são irmãos. João José afirma para Daphne que Gael já o contou que eles não são parentes. Daphne alega a João José que não pode ver Gael de outra forma além de irmão. Romena chora após o término de Gael, que a consola. Gael garante a Romena que não tem outra mulher na jogada e ela se sente usada por ele. Gael pede perdão a Romena, e ela lamenta ter que trabalhar no mesmo lugar que ele, pois seu desejo era não vê-lo nunca mais na vida. Tadeu lamenta a partida de Álvaro e afirma ao tio que nem ele nem Eduardo gostam dele. Álvaro o desmente e oferece todo o seu apoio para o sobrinho. Álvaro sugere a Tadeu que eles podem passear para ver os cachorros que o garoto tanto adora. Tadeu se anima com a sugestão de Álvaro em lhe dar um cachorro. Álvaro faz um trato com Tadeu em ir ver os animais outro dia, lhe prometendo que vai dar aquele que o pequeno mais gostar. Romena conta a Ivete que Gael a deixou. Ivete ressalta a Romena que a avisou. Romena não acredita que Gael tenha uma relação com outra mulher, mas Ivete garante que o colega de trabalho está apaixonado. Romena pretende averiguar quem é a paixão de Gael, afirmando que sabe quem pode ajudá-la. Ariadna e Cassandra estimulam Liz. Liz conta sua história com Valdomiro para Ariadna e Cassandra, relatando o assédio do patrão. Liz confessa que se sentiu intimidada pela fama de Valdomiro e não quis denunciá-lo por sua mãe estar doente e precisar do trabalho. Liz confessa para Ariadna que quase foi estuprada. Gema se sente incomodada com a forma que Bárbara a trata. Efigênia e Antero procuram Bárbara para chamá-la a um evento de caridade. Bárbara nega e conta a Antero que vai alugar seu jardim para uma festa justamente no mesmo dia.
Efigênia conta a Bárbara que não descobriu nada sobre Calixto. Gustavo encontra Onofre e Onofre oferece seu apoio para Gustavo. Gustavo se esconde para que a outra filha de Evita não o veja. Gustavo elogia para Onofre a beleza de Perla, a irmã de Gema, que é só uma criança. Gustavo insinua para Onofre que pode ter uma relação com Perla. Liz segue contando os detalhes de sua história com Valdomiro para Ariadna. Ariadna garante a Liz que sua reportagem vai fazer com que Valdomiro pague por tudo que lhe fez. Liz se despede das jornalistas. Cassandra alega para Ariadna não saber se Liz está falando toda a verdade. Gustavo promete dar dinheiro a Onofre para que seja seu sogro pela segunda vez. Onofre fica com medo da proposta de Gustavo e pede para pensar. Romena se encontra com Daphne e chora pelo término com Gael. Romena conta a Daphne que Gael se apaixonou por outra e acredita que o empresário vai dizer à irmã quem é. Daphne fica apavorada e tenta despistar Romena. Romena implora a ajuda de Daphne, que a abraça. Romena cobra os favores que fez a Daphne para que ela descubra o motivo de Gael tê-la dispensado. Ariadna chega em casa e cumprimenta Álvaro, que estava cuidando de Tadeu. Tadeu ignora Bárbara. Bárbara critica Ariadna por fazer Álvaro de babá. Ariadna sugere que Bárbara cuide de Tadeu, mas a bruxa se nega e grita. Bárbara pretende colocar um cartaz informando que vai alugar o escritório, mas Álvaro não acha seguro e prefere que seja pela internet. Bárbara pensa na proposta de Romena. Bárbara pede que Ariadna recolha os dinossauros de Tadeu. Daphne se encontra com Álvaro. Bárbara comunica a Ariadna e Daphne que vai alugar o jardim, mas lhes pede ajuda para limpá-lo. Daphne se recusa e volta a discutir com Bárbara, que exige a colaboração de todas. Onofre reclama com Evita sobre a falta de dinheiro. Onofre esconde dinheiro de Evita. Onofre pede a Perla que pare de brincar com bonecas, pois já está na idade de ter namorados. Onofre pensa em vender Perla para Gustavo. Perla se anima com as sugestões de Onofre. Bárbara e Ariadna tentam convencer Daphne a ajudá-las. Daphne acaba aceitando e Bárbara comemora. Bárbara pede a colaboração de Gema para a limpeza. Gema se apressa para ir à escola. Daphne deseja que o escritório seja alugado logo e Bárbara debocha fazendo caretas para a enteada. Gema organiza sua equipe de trabalho escolar. Um colega de Gema deseja tomar umas cervejas em sua casa para discutir sobre o trabalho. Gema pede permissão a Bárbara para que seus amigos possam ir à casa para estudarem juntos. Bárbara ignora Gema. Bárbara confessa para Daphne que ainda não falou com Gael. Daphne ameaça contar a verdade para Gael e supõe que Bárbara ainda esconda alguma coisa. Bárbara pensa que Daphne está interessada na parte de Gael, mas a camponesa nega. Daphne aconselha Bárbara a contar tudo para Gael. Evita conta para Gema que mandaram Yolanda para o México. Evita confessa a Gema que Gustavo pode estar de volta ao povoado. Onofre e Gustavo se reúnem para acertar a compra de Perla. Onofre pretende inventar uma desculpa para Evita e culpá-la quando Perla desaparecer. Gustavo paga Onofre. Daphne lamenta o estado de Romena para Gael. Gael se dá conta que Daphne o ama e a beija. Daphne conta para Gael que um relacionamento entre eles é impossível, mas o empresário nega. Gael volta a beijar Daphne e a camponesa pede para que ele não se confunda. Romena recolhe suas coisas do apartamento de Gael. João José pensa que Gael pode reconsiderar e voltar com Romena. Romena tenta apurar com João José quem é a outra de Gael, mas ele não lhe dá pistas. Gael chega e encontra Romena. Romena é grossa com Gael e duvida que ele seja feliz. Ariadna agradece o apoio de Álvaro. Álvaro marca um encontro familiar com Ariadna e Tadeu. Onofre chega bêbado em casa. Evita questiona de onde o discapacitado dos infernos tirou dinheiro para beber, já que ele alegava não ter nada. Ariadna escreve sua reportagem contra Valdomiro. Cassandra ajuda Ariadna e confessa se preocupar com Liz. Ariadna mostra para Cassandra sua matéria contra Valdomiro. Gema recebe seus amigos em casa. Gema deseja se reunir na cozinha, mas os estudantes se negam e a obrigam a inventar uma desculpa, pois a adolescente quer evitar que eles descubram que Bárbara ainda a trata como uma empregada. Érica pergunta a Gema se Bárbara não vai ficar com raiva de suas presenças, mas ela nega. Bárbara procura por algo importante. Bárbara lembra de quando brigou com Joaquim por ter os documentos comprometedores em casa. Bárbara quer saber onde Joaquim escondeu os papéis. Calixto liga para Bárbara e exige vê-la. Bárbara mostra a Calixto quem é que manda e exige que ele espere sua ligação e orientações.
Ariadna conta a Álvaro que já publicou sua reportagem contra Valdomiro e quer saber sua opinião. Valdomiro trabalha na rádio e começa a receber críticas de internautas durante o programa que apresenta. Valdomiro alega que tudo é fake news e garante aos ouvintes nunca ter assediado ninguém. Valdomiro descobre que saiu uma reportagem contra ele no jornal. Bárbara encontra os amigos de Gema e questiona. Bárbara garante para Gema que não lhe deu permissão, mas acaba aceitando que eles fiquem. Bárbara procura por itens na cozinha e exige que Gema a ajude. Bárbara trata a Gema como criada na frente dos companheiros. Bárbara garante a Gema que ela não é sua convidada e tem obrigações na casa. Gema se sente humilhada por Bárbara. Romena se vinga de Gael dando muito trabalho. Gael pretende se acertar com Daphne antes de revelar a verdade para Romena e sua família, pois mais cedo ou mais tarde todos terão que saber que ele e Daphne não são irmãos. Romena visita Bárbara, que obriga Gema a servi-la. Bárbara pergunta a Romena como colocar os quartos para alugar na internet. Bárbara celebra que Gael esteja com uma mulher tão boa como Romena. Romena confessa para Bárbara que Gael deu um chute na bunda dela. Onofre orienta a Perla a sair com seu amigo. Onofre pede a Perla que ela seja obediente em tudo que o rapaz lhe diga. Perla questiona o motivo de não poder contar para Evita, e Onofre garante que é um segredo entre eles. Os colegas de Gema debocham de seu trabalho, mas Érica e Jimmy a apoiam. Após todos irem embora, Gema chora. Bárbara lamenta a atitude de Gael, mas garante a Romena que eles vão voltar. Bárbara promete ajudar Romena, e Romena confessa para Bárbara sua suspeita de Gael ter conhecido outra. Daphne chega e encontra Romena. Daphne afirma para Romena que não conversou com Gael. Daphne lamenta o estado de Romena, e ela volta a pedir a ajuda dela. Daphne garante que não pode ajudá-la e alega ter uma razão para isso. Ariadna e Tadeu passeiam para ver os cachorros. Valdomiro liga para Ariadna e a ameaça, afirmando que vários homens já estão atrás dela. Valdomiro conta que Ariadna devia ter pensado em seu filho antes de agir contra ele. Vencer o desamor, resumo do capítulo 33. Muitos anos antes, Joaquim acredita que seja prudente internar Bárbara, mas o médico não acha necessário e pede repouso à madame. Bárbara reluta e resmunga, mas aceita. Bárbara reclama por Joaquim defender Guadalupe e não entende a relação do marido com o alcoólatra. Bárbara pede a Joaquim que busque Eduardo e Álvaro, pois não tem vontade de sair. A bolsa de Bárbara estoura e Joaquim a leva para o hospital. Na atualidade, Ariadna garante que não vai permitir que Valdomiro se meta com Tadeu e discute com um conservador. Ariadna afirma ao jornalista que Liz não está sozinha e vai apoiá-la. Ariadna e Valdomiro trocam acusações. Valdomiro promete expor Liz e Ariadna como mentirosas. Perla defende Onofre para Evita. Evita celebra o apoio de Perla, alegando que a garota é seu maior apoio desde a partida de Gema. Perla comenta com Evita que vai ao baile e a cozinheira estranha e a questiona. Gema sofre bullying na escola por ser empregada de Bárbara. Gael procura por Romena. Romena revela a Gael que continua sendo amiga de Daphne, o pedindo que não se incomode. Romena comenta com Gael que Daphne e os filhos voltarão ao povoado para sempre. Onofre se reúne com Perla em um lugar deserto para entregá-la a Gustavo. Gustavo pretende usar Perla para se vingar de Gema. Gustavo usa o amigo como laranja para que Perla pense que vai com ele. Gema tenta se defender e Jimmy não acha certo o que estão fazendo com a amiga. Perla se recusa a ir com um amigo de Gustavo e questiona a presença do antigo namorado de Gema no local, mas é enganada e carregada por eles. A polícia chega com Evita e consegue capturar o amigo de Gustavo e render Onofre. Gustavo é capturado, mas consegue agredir o policial e corre. Gustavo tenta fugir, mas é baleado na perna e cai rendido. Tadeu admira os cachorros em seu passeio. O dono do abrigo pensa que Ariadna é esposa de Álvaro. Ariadna fica inquieta com as ameaças de Valdomiro e pede a Álvaro que cuide de Tadeu, pois ela tem que sair para resolver alguns problemas de trabalho. Gael manda uma mensagem carinhosa para Daphne. Clarinha mostra seu desenho para Bárbara, que admira e elogia o talento da neta postiça. Daphne pede a Gael que não vá até a casa para que ninguém suspeite do excesso de suas visitas. Yolanda elogia a valentia de Evita em ter agido a tempo e evitado o sequestro de Perla. Evita conta a Yolanda como descobriu a situação de Perla. Evita é autorizada a ver Onofre na delegacia e a comunicam que depende dela o futuro do marido.
Onofre inventa para Evita que foi ameaçado por Gustavo. Evita briga com Onofre e o aleijado implora que ela não o deixe preso. Onofre alega que está jurado de morte por Gustavo. Evita critica Onofre e conta a ele que Gustavo também está manco depois do tiro que levou. Evita reprova todas as atitudes de Onofre em tentar vender as filhas menores de idade. Gustavo acorda no hospital algemado e reclama de dor na perna. Gustavo vê que uma das suas pernas foi amputada e se desespera. O delegado conta a Gustavo que ele vai responder por processo de estupro por tudo que fez contra Gema e Perla. Humberto pede a Ariadna e Cassandra que tomem precauções contra Valdomiro. Ariadna conta ao chefe as ameaças que sofreu do radialista. Ariadna ressalta que já avisou Liz. Humberto pede a Ariadna que não demonstre medo, e ela não se intimida com Valdomiro e pretende enfrentá-lo. Gael e João José conversam, e o garoto questiona se o apartamento deles vai estar livre. Gael pergunta da paquera de João José e o estimula a conquistá-la, sem saber que se trata de Daphne. No parque, Gael se declara para Daphne, que começa a adotar uma postura mais carinhosa com ele. Daphne acha melhor voltar para sua cidade e afirma a Gael que entre eles não vai acontecer nada. Gael não concorda com a decisão de Daphne. Gael acusa Daphne de estar fugindo do que sente por não aceitar que o ama. Gael beija Daphne. Gael implora a Daphne que não vá embora. Daphne aceita ficar no parque com Gael e ele brinca com Clarinha. Gema fica inconformada com o preconceito que sofreu e desabafa. Érica pede a Gema que comprove que Bárbara é sua tia e mostre a todos que não estava mentindo. Daphne, Gael, Clarinha e Santiaguinho se divertem em um momento familiar. Evita confessa para Yolanda que não permitiu que Onofre ficasse na cadeia, pois ele lhe daria mais trabalho preso do que solto. Evita revela a Yolanda que ainda não contou para Gema o que aconteceu. Onofre agradece a Evita por estar novamente em liberdade. Evita não permite que Onofre volte para casa e lhe entrega os seus pertences. Onofre implora o perdão de Evita, que não cede. Evita afirma a Onofre que ele perdeu sua família por não cuidá-la. Onofre grita por Evita, que não se importa, e o abandona. Valdomiro se faz de vítima em seu programa e acusa Ariadna e Liz de difamação. Ariadna sente nojo com as declarações de Valdomiro e não aguenta assistir o festival de mentiras até o final. Tadeu conta para Gema que Álvaro vai adotar um cachorro. Tadeu e Gema se identificam com as situações de bullying na escola. Ariadna chega e a família se reúne. Bárbara aparece para reclamar da falta de limpeza do jardim. Álvaro se oferece para limpar, mas a viúva recusa alegando que o filho já está passando tempos demais na casa. O celular de Gema toca. Bárbara comenta com Ariadna as exageradas visitas de Álvaro. Bárbara conta a Ariadna que quando ficar boa vai cuidar de Tadeu. Ariadna não entende o motivo das insinuações de Bárbara, que a despista. Gema lamenta a situação de Perla, mas celebra que Gustavo esteja preso. Gema sente pena de Onofre. Gema sente vontade de estar com a família, mas Evita impede. Gema conta para Evita que Bárbara a trata bem. Evita se declara para Gema. Gema pede para falar com Perla. Gema se emociona ao escutar a voz de Perla e tenta disfarçar. Gema consola a irmã, que fica aos prantos. Gema fala para Perla que a ama. Ariadna deixa Tadeu em sua antiga escola pelo último dia. Tadeu sente medo do que pode lhe acontecer no novo colégio, mas Ariadna o estimula. Ariadna recebe diversas mensagens nas redes sociais que a acusam de ser mentirosa. Bárbara chama a atenção de Gema por estar cuidando de Clarinha, pois ela já lhe proibiu de fazer isso. Gema relembra Bárbara que não é sua empregada. A campainha toca e Bárbara e Gema discutem para ver quem vai atender. Bárbara elogia os desenhos de Clarinha. Bárbara vê o desenho de Gael e Clarinha juntos. Efigênia visita Bárbara, que faz careta sem que a velha veja. A Ariadna não se importa com as mensagens de ódio. Valdomiro alega ter provas de sua inocência. Valdomiro relembra a falsa nota que Ariadna publicou. Daphne e João José conversam pelo celular. João José se oferece para ajudar Daphne com Bonifácio. Daphne acredita que é hora de deixar o assunto da morte de Nestor em paz e João José a convida para sair. Ariadna não acredita que Valdomiro tenha provas e acredita que ele esteja utilizando robôs para atacá-la com Liz. Gema fofoca para Efigênia que Bárbara vai alugar um quarto. Efigênia se oferece para ajudar Bárbara. Efigênia comenta com Bárbara que alugar pela internet é apenas por uma temporada e a estimula a utilizar outros métodos. Efigênia pergunta quem é Daphne para Bárbara.
Efigênia comenta com Bárbara que ninguém conhece Calixto, mas ele pode ter tido negócios criminosos no bairro mesmo assim, que em uma época teve muitos malandros. Daphne questiona o interesse de Bárbara por Calixto. Calixto segue rondando a casa de Bárbara. Bárbara conta o que sabe de Calixto para Daphne, mas não revela sua suspeita sobre Gael. A Ariadna entrega o dinheiro do aluguel de jardim para Bárbara. Eduardo liga para Bárbara e se desculpa com a mãe pela ausência. Bárbara reclama do distanciamento de Eduardo. Bárbara critica Eduardo por estar com Linda. Bárbara conta a Eduardo que o problema da hipoteca segue vigente e ele jura que vai ajudá-la a pagar. Ela acredita no filho mais uma vez. Eduardo pergunta à mãe o que a Ariadna quer com ele, mas ela alega que não sabe, pois a jornalista não lhe conta nada. Eduardo desliga na cara da mãe antes que Linda o flagre. Álvaro pede a Ariadna que não permita que nada tire seu ânimo. Ariadna lamenta que muitas mulheres defendam Valdomiro. Bárbara escuta Ariadna falando de forma carinhosa com Álvaro. Bárbara debocha de Ariadna. A Ariadna comenta sobre o problema que está enfrentando com Valdomiro para Bárbara, e ela defende o criminoso para Ariadna. Gael comenta com João José que Daphne quer voltar ao povoado para não magoar Romena. Gael afirma para João José que Daphne gosta dele, mas não quer admitir. Romena manda uma mensagem para Gael pedindo que ele trabalhe no dia seguinte. Gema concorda com o ponto de vista de Ariadna. Bárbara culpa Liz pela situação. Ariadna ressalta a Bárbara que Liz o denunciou, mas teve que desistir por ser ameaçada e precisar cuidar da mãe. Daphne concorda com Bárbara que Valdomiro é inocente até que se prove o contrário. Daphne orienta Ariadna a apresentar provas caso esteja relatando a verdade. Bárbara não liga com a dor de Liz e deixa Gema indignada. Gema se usa de exemplo e compreende Liz. Ariadna apoia Gema. Bárbara alerta que cada uma tem sua opinião. Gema agradece o apoio de Ariadna. Elas se abraçam e ficam emocionadas. Bárbara, Ariadna, Daphne e Gema arrumam um jardim e começam a dançar e cantar. Romena exagera na carga de trabalho para Gael. Gael pede a Romena que não se vingue dele com um excesso de trabalho. Romena detém Gael o dia inteiro no escritório e o impede de ter um encontro romântico. Daphne sente nojo de bichos do jardim e diverte Bárbara. Gema carrega peso e Daphne não concorda. Chega o caminhão com os preparativos do casamento. Ariadna fala com Conrado e Bárbara escuta. Ariadna pede a Conrado que vá até a casa. Ariadna vê que Bárbara está a espionando. Álvaro chama Tadeu e Clarinha para sair. Álvaro promete cuidar dos sobrinhos como os tesouros que são. Linda não aceita sair com Eduardo. Linda reclama de Eduardo por querer falar com sua família. Ariadna recebe Conrado e Bárbara chega. Ariadna conta para Bárbara que vai processar Eduardo pela pensão alimentícia de Tadeu. Calixto fala com Lino e planeja se aproveitar da festa para entrar na casa de Bárbara e pegar o que eles tanto procuraram, alertando que não vai ter medo de 3 mulheres sozinhas. Calixto planeja invadir a casa de Bárbara enquanto Gema fica distraída no portão. Vencer o desamor, resumo do capítulo 34. 9 anos antes, Bárbara critica Ariadna e Eduardo por viverem em pecado ao morarem juntos sem casar. Bárbara se queixa de Ariadna pela união livre e Joaquim defende a nora. Bárbara alega que a Ariadna está colocando más ideias na cabeça de Eduardo e a jornalista não fica calada. Bárbara alerta Ariadna que quando eles se cansarem, vão se separar, sem maiores impedimentos. Joaquim se desculpa por Bárbara alegando que tiveram outra educação. Ariadna afirma para Bárbara que não estão em idade de pedir permissão a ninguém e nem vai permitir seus julgamentos. Na atualidade, Bárbara chama Ariadna de louca por processar Eduardo, relembrando que eles não estão casados. Ariadna afirma para Bárbara que Eduardo tem que ser mais responsável com Tadeu. Bárbara insinua que Ariadna quer apenas o dinheiro de Eduardo, mas ela nega. Ariadna e Bárbara discutem. Ariadna conta para Bárbara que tem dignidade, e ela sugere que a nora vá embora da casa. Calixto se passa por trabalhador e entra na residência. Gema o vê, mas não o reconhece. João José usa o pretexto de Bonifácio para falar com Daphne. João José tenta marcar um encontro com Daphne, e ela aceita se encontrar com ele. Ele fica feliz. Álvaro passeia com Clarinha e Tadeu. Olga o vê. Olga admira Álvaro. Clarinha é carinhosa com Álvaro e Olga o elogia pelo tato com as crianças. As amigas de Gema a convidam para ir ao cinema. Gema ajuda a Bárbara e pede permissão para sair. Bárbara não permite e Gema tenta convencê-la. Gema afirma a Bárbara que está sendo obrigada a fazer as tarefas domésticas e irrita a viúva.
Calixto fala para Lino que não achou nada no escritório, que acabou de ser reformado. Calixto acredita que o que procura está no andar de cima. Bárbara orienta os empregados do casamento e comunica que eles não podem entrar no quarto reformado. Calixto se esconde antes que Bárbara o veja. Calixto lamenta não ter achado nada e Lino briga com o sócio. Calixto se dá conta que ficou trancado na casa de Bárbara. Olga elogia Tadeu, se apresenta a Clarinha e confessa a Álvaro que não é fácil estar grávida. Olga revela a Álvaro que tem uma vontade de ter uma menina. Álvaro deseja seus melhores votos para Olga. Tadeu pede para ir embora e apressa Álvaro. Olga começa a se arrepender pelo que fez com Álvaro. Daphne pede a Gema que cuide de Santiaguinho e Bárbara reclama. Bárbara afirma que Daphne só está usando Gema e lhe cobra lealdade. Gema alfineta Bárbara. João José confessa a Daphne que não conseguiu encontrar Calixto, o que reforça sua culpa. Daphne pensa em desistir da busca por justiça e voltar ao povoado. Daphne quer ter distância de Gael. João José pede a Daphne que não comente com Gael o que lhe disse. João José critica Gael para Daphne e insinua que o rapaz quer apenas levá-la para a cama. Daphne fica intrigada com os comentários do talarico. Tadeu e Clara desejam ficar com um cachorro. Álvaro conta aos sobrinhos que Bárbara se irritaria com um animal na casa. Ariadna tenta conversar com Tadeu sobre a nova escola, mas ele desconversa. Tadeu alega estar com dor de barriga e conta que vai aceitar ir para o novo colégio se o cachorro ficar na casa. Tadeu faz um acordo com Álvaro. Calixto continua trancado, mas celebra que as mulheres morem sozinhas. Ivete estranha o motivo de Gael estar trabalhando no sábado. Ivete tenta apurar quem é a nova paixão de Gael, mas ele não conta. Ivete revela a Romena que não conseguiu apurar nada. Romena comenta com Ivete que Daphne não sabe quem é a paixonite de Gael. Ivete afirma para Romena que Daphne não quer ajudá-la e é uma ingrata. Daphne e João José brincam de boliche. E ela passa um bom momento com ele. Começa a festa de casamento e Bárbara comenta com Gema. Gema lamenta não poder dançar na festa. Bárbara lembra que dançou com Joaquim em seu casamento. Gema pergunta a Bárbara se ela foi feliz e a madame confirma. Gema confessa para Bárbara que o casamento não é para ela. Estefânia agradece a ajuda de Ariadna. Ariadna confessa para Estefânia que Bárbara não sabe que a festa é dela. Estefânia apresenta seu noivo indígena para Ariadna. Clara não sabe onde está sua mãe e Bárbara critica a enteada por descuidar dos filhos. Daphne chega e Bárbara começa a resmungar. Daphne afirma para Bárbara que cuida da sua vida e não aceita os pitacos da madrasta. Bárbara acusa Daphne de estar faltando com o respeito a Nestor e a irrita. Bárbara não acredita que algum homem queira estar com Daphne e seus 2 filhos. Daphne não permite que Bárbara meta o nariz na sua vida. Daphne observa o casamento de longe e pede perdão a Nestor por não ser a mulher que ele esperava. Cassandra conta para Ariadna que não há novidades sobre Valdomiro. Ariadna oferece ajuda a Bárbara, que recusa, e insinua novamente que a nora é uma interesseira. Bárbara não deixa Ariadna falar mal de Eduardo, e elas discutem pelo não casamento entre ela e Eduardo. E a jornalista comemora não ter casado com um malandro. Bárbara percebe que o casamento é de Estefânia e reclama com Ariadna. Bárbara afirma que Imelda não concorda com o casamento e por isso ele não pode ser celebrado em sua casa. Calixto conta a Lino que está trancado e eles discutem. Gael fala para Romena que já terminou seu trabalho e vai embora irritado. Ivete teme que Gael vá ver a outra e sugere a Romena que pode ser Daphne. Romena não acredita no suposto incesto, mas fica intrigada. Conrado pede para ver Álvaro, pois lhe tem uma boa notícia. Conrado quer desabafar com Álvaro sobre seu casamento. Gael se arruma e planeja fazer uma surpresa para Daphne. João José pede que Gael se valorize e deixe Daphne procurá-lo. Durante o ritual indígena, Ariadna implora a Bárbara que não destrua o casamento. Estefânia e o noivo se casam. Álvaro afirma para Conrado que é melhor uma boa separação do que um casamento ruim. Conrado elogia Álvaro por ter refeito sua vida. Conrado conta para Álvaro que o processo do desabamento do prédio da Plaza Morô pode ser solucionado a seu favor, e eles comemoram. Gema afirma a Bárbara que ela não vai conseguir mais impedir o casamento. Bárbara chama o casamento de aberração e Gema defende os noivos. Bárbara ressalta que Imelda não queria que Estefânia se casasse com um índio, e estava certa. Gema insiste em defender os noivos e Bárbara ressalta que ela não sabe de nada e devia ir trabalhar. Gema enfrenta a velha ridícula e não baixa sua cabeça.
Ariadna não entende o preconceito classista e o racismo de Bárbara. Daphne concorda com Bárbara que Estefânia não devia casar sem a aprovação da mãe. Ariadna e Daphne discutem. Bárbara defende Daphne. Ariadna critica o preconceito das duas. Estefânia vai até a sala de Bárbara e lhe dá um presente de agradecimento pelo casamento. Bárbara não aceita o presente de Estefânia e pede a ela que vá embora da sua casa com o esposo e os convidados, pois não vai perder a amizade de Imelda por sua culpa. Estefânia percebe que Bárbara concorda com os preconceitos de Imelda e lamenta. Bárbara afirma a Estefânia que seu marido não é de sua classe. Estefânia defende o marido para Bárbara, mas a madame alerta que ela teve outra educação e estudo, por isso não devia se emparentar com outra classe social. Estefânia chama Bárbara de racista e a dondoca tenta mascarar seus preconceitos. Estefânia deixa o presente cultural e sai da sala. Estefânia pede aos indígenas que se retirem, pois a dona da casa não quer ver uma união como a deles celebrada em seu jardim. Estefânia vai embora de forma respeitosa e mostra bons modos, diferente de Bárbara, que é uma velha coroca caquética, rabugenta e desalmada. Ariadna critica a decisão de Bárbara. Gema pergunta o motivo de Daphne não ter defendido Estefânia e apoiar Bárbara. Daphne alega se sentir sozinha e uma intrusa, por isso não tomou partido. Bárbara concorda com Daphne. Bárbara vê o cachorro e faz um escândalo. Daphne novamente apoia Bárbara e não concorda que tenha um cachorro em casa, pois seus filhos podem ficar doentes por causa do animal. Ariadna afirma para Bárbara que ela é a responsável por todas as tensões e discussões da casa. Bárbara pede a Gema que se livre do cachorro. Gema revela a Bárbara que já está cansada de todos os seus mandos e desmandos, ficando impaciente com a tia. Bárbara grita e quer que todas vão embora da casa, pois já está cansada. Ariadna se desculpa com Estefânia e promete devolver seu dinheiro. Ariadna reclama de Bárbara para Estefânia. Ariadna quer ir embora da casa com Tadeu. Estefânia e o marido saem para a lua de mel. Álvaro e Conrado se embebedam e chega uma mulher para acompanhar o arquiteto. Clarinha lamenta com Daphne que Bárbara tenha ficado com raiva pelo cachorro. Gael manda uma mensagem para Daphne pedindo que ela defina quando eles podem se ver. A moça tenta seduzir Álvaro, que resiste. Daphne liga para Josefina e comunica que decidiu voltar para o povoado, pois é o melhor para todos. Josefina pede que Daphne repense, mas ela não muda de ideia. Daphne confessa à mãe que não lhe faz bem estar na cidade por Bárbara e algumas outras situações. Álvaro recusa as investidas da jovem, que imagina que ele está casado, mas logo deduz que o bonitão está apaixonado por alguém. Álvaro nega e desconversa. A moça se despede de Álvaro e o beija no rosto. Álvaro admira uma foto de Ariadna e liga para a jornalista. Ariadna conta para Álvaro que deu tudo errado. Ariadna pede que Tadeu recolha seus dinossauros e vá dormir, mas logo muda de ideia e afirma que ela mesma vai recolher, orientando o filho. Álvaro lamenta o comportamento de Bárbara. Ariadna afirma para Álvaro que está muito cansada e quer ir embora de casa. Álvaro pede a Ariadna que tenha paciência por mais um tempo. Ariadna parabeniza Álvaro por já ter onde morar. Álvaro quer a visita da cunhada e o sobrinho. Ariadna confessa a Álvaro que não pensava que seria sua amiga, afirmando que ele a faz muito bem. Álvaro é recíproco. Ariadna esquece de recolher os dinossauros de Tadeu no chão. Bárbara fala para o retrato de Joaquim que as intrusas sairão de casa e poderá finalmente ficar sozinha. Bárbara confessa para Joaquim que não está feliz. Calixto tenta sair do quarto enquanto todos dormem. Calixto coloca um capuz e entra na residência. Gema acorda e vai ao banheiro. Calixto tropeça nos dinossauros de Tadeu e acorda Bárbara, que sai do quarto. Bárbara pega a arma de Joaquim e anda pela casa. Calixto rende Bárbara e coloca a mão em sua boca. Vencer o desamor, resumo do capítulo 35. Anos antes, Imelda deseja ver a nova integrante da família de Bárbara, mas a madame conta à amiga que é menino. Imelda não entende, pois Bárbara já tinha dito que os exames indicavam uma menina, e Joaquim inventa que houve uma confusão no hospital. Imelda elogia o pequeno Gael, mas ressalta que não se parece nada com os pais. Joaquim alega que parece com seu pai e a despista. Bárbara confessa para Joaquim que ficou apavorada, mas ele a despreocupa e garante que ninguém vai saber da verdade. Na atualidade, a arma de Joaquim atira acidentalmente e todas acordam.
Calixto luta pela arma com Bárbara e quer saber onde estão os documentos. Após uma luta corporal, Bárbara consegue pegar o revólver e ameaça Calixto, mas a aparição de Ariadna e Daphne a distrai e o bandido recupera a arma e a ameaça. Tadeu se apavora com o barulho, e enquanto o bandido aponta as armas para as 3 mulheres, Gema vem por trás de Calixto, quebrando um vaso na cabeça dele. Calixto tenta levar Gema e todas se apavoram e vão para perto da escada. No meio da discussão, Calixto rola a escada abaixo. Bárbara tira o capuz do bandido e reconhece que é Calixto. Tadeu conversa com o cachorro enquanto Clarinha se esconde debaixo da cama. Bárbara proíbe de chamarem uma ambulância e a polícia, pois geraria um problema, mas Ariadna insiste. Ariadna afirma que elas só estavam se defendendo, e Daphne não entende o medo da madrasta. Tadeu e Clarinha descem assustados, mas não percebem um acidente. Ariadna pergunta a Bárbara o motivo de Calixto estar na casa. Gema tranquiliza as crianças e lhes canta uma canção para o medo ir embora. Ariadna comunica a Bárbara que a polícia está a caminho. Bárbara confessa que estão envolvidas em um problema e Daphne ressalta que o bandido a procurava. Bárbara afirma que Calixto não estava armado, pois a arma era dela. Daphne briga com Bárbara por ter uma arma em casa e elas discutem. Ariadna alega que o problema é o estado de saúde de Calixto. Bárbara informa que Calixto queria roubar, mas o oficial faz vários questionamentos. Ariadna esclarece que Calixto queria levar Gema. Daphne ressalta que na casa não há nada de valor, e Calixto queria fazer mal a Bárbara. O oficial pede que todas deem sua declaração na delegacia. Ariadna esclarece que Gema é menor de idade e não é obrigada, e Bárbara promete se encarregar da situação. Bárbara teme que encontrem no celular de Calixto suas ameaças contra o bandido. Ariadna sugere uma explicação de Bárbara e sugere que todas devem dar a mesma declaração. Na delegacia, Bárbara conta que Calixto é um ladrão que rondava sua casa, mas a polícia já estava comunicada. Bárbara esclarece que não tem culpa de nada e o bandido procurou sozinho o que lhe aconteceu. Ariadna conta ao oficial que todas ajudaram Bárbara e brigaram com Calixto na escada para que ele não levasse Gema, quando de repente o salafrário perdeu o equilíbrio. Daphne sugere que Calixto queria sequestrar as crianças. Ariadna é convincente em seu relato e o agente as dispensa. O policial conta que o estado de Calixto é grave e não sabe se ele vai sobreviver. Daphne, Ariadna, Bárbara e Gema andam pela rua juntas e assustadas em câmera lenta. Gema sente medo e Daphne alega que Bárbara é a culpada de tudo. Ariadna não entende Bárbara e Gema ressalta que a tia estava investigando Calixto. Daphne lembra de Dona Efigênia e Ariadna deduz que algo grave está acontecendo. Bárbara acorda e pede um café urgente, quando todas a encaram. Ariadna exige saber qual é a relação de Bárbara com Calixto. João José acha que Gael quer apenas usar Daphne, mas o empresário nega. João José sugere que Gael possa prejudicar Daphne, pois ela vai perder a herança por não ser da família caso a verdade seja revelada. Gael conta ao amigo que pretende esconder a verdade por mais um tempo. João José continua ressaltando que Gael só vai prejudicar Daphne e o deixa preocupado. Romena acredita que João José saiba quem é a paixão de Gael e Ivete estimula a amiga a apurar. Bárbara tenta despistar as companheiras de casa, mas não consegue. Ariadna insiste para saber a verdade. Daphne teme que se Calixto acordar ou morrer, elas se meterão em um grande problema. Álvaro chega, escuta e pergunta. Gael faz exercícios em seu apartamento e João José sai para ver Ivete, inventando para o filho de Bárbara que ela é a sua paquera. Gael deseja um encontro em casal entre ele, Daphne, João José e Ivete. A Ariadna esclarece para Álvaro que só ajudaram Bárbara e Gema. Álvaro reclama por não ter sido chamado antes. Bárbara conta para Álvaro que estava muito nervosa e em pânico. Ariadna pergunta da arma para Álvaro, que não lhe revela toda a verdade. Álvaro leva a mãe e a cunhada ao hospital para verificarem o estado de Calixto. O médico revela que Calixto está delicado pois levou um forte golpe na cabeça, mas está controlado. Bárbara teme que Calixto recupere os sentidos e Álvaro a acalma. João José se insinua para Ivete, que o rejeita. Ivete tenta apurar com quem Gael está, mas o garoto não revela. João José conta para Ivete que está com Daphne. A atendente revela a Ariadna que Calixto segue igual e por isso alguém da família deve ser avisado.
Ariadna descobre que Calixto não estava com seu celular quando chegou no hospital. Todas procuram o celular de Calixto na casa. Ariadna deduz que Álvaro não sabe a verdade entre Calixto e Bárbara. Ariadna afirma que ninguém vai ajudar Bárbara caso ela não revele o que está acontecendo. Bárbara reclama, mas conseguem convencê-la. Bárbara revela que o homem sabe algo da família e tentou chantageá-la. Daphne revela que Gael é adotado e Bárbara reclama pela fofoca exposta. Bárbara ressalta que Gael não sabe e pede segredo. Ariadna pede a Bárbara que seja sincera com Gael, mas ela não lhe dá caso. Ivete conta para Romena que João José está com Daphne. O celular de Calixto não aparece e Gema pensa que está com a polícia. Bárbara debocha. Daphne pensa em ir embora da casa para não arriscar os seus filhos, mas Bárbara ressalta que com a fuga, todas pensariam que ela é culpada. Daphne aceita ficar, mas sem humilhações e apelidos incômodos da parte de Bárbara. Ariadna e Gema concordam. Ariadna pede a Bárbara o dinheiro de Estefânia e a madame concorda, mas segue preocupada com o celular. Gema procura e o cachorro de Álvaro acha. Gema grita e as mostra, mas o celular está quebrado. Daphne sugere que devem se livrar do celular e Bárbara pede que Gema jogue o aparelho em um lugar distante. Gael descobre o que aconteceu, mas Daphne o tranquiliza. Gael comemora que a amada esteja bem e a abraça. Gael é carinhoso com Daphne e tenta beijá-la. Daphne pede a Gael que não a angustie, mas ele afirma que ama a camponesa. Gael afirma a Daphne que se ela não sentir nada por ele, vai embora e vai deixá-la em paz. Daphne não responde, mas indica que ama Gael. Daphne conta para Gael que não vai mais embora, e ele acha que a garota vai ficar apenas por ele. Daphne nega e quer colocar distância entre eles. Gael pede a Daphne que diga a verdade, mas ela não revela. Ivete serve sushi para João José quando Romena chega. João José pergunta o que elas querem, e Romena quer saber as intenções do garoto com Daphne, prometendo ajudá-lo. João José não acredita, mas agradece. Gael beija a cabeça de Clarinha e revela para Daphne que sempre gostou de crianças e ama os sobrinhos. Daphne agradece a Gael, que revela ser capaz de qualquer coisa para ela e pelos pequenos. Daphne beija Gael, mas logo se arrepende. Daphne se sente culpada por seus sentimentos, mas Gael a beija novamente. Clara vê tudo de longe. Ariadna pede a Bárbara que não se preocupe com as declarações de Gema e Bárbara. Bárbara afirma que não se preocupa por Gema, mas não confia em Daphne. Álvaro traz uma mala e revela a Bárbara que vai voltar a morar na casa para proteger todas. Ariadna concorda, mas Bárbara não. Bárbara quer seguir sua vida sem medo, e Álvaro a questiona suspeitando que aconteceu algo a mais. Bárbara entra em seu quarto e Gael se esconde para não ser visto. Ariadna agradece o apoio de Álvaro, que segura em sua mão e afirma que faria o que fosse para que ela não voltasse a passar por um mau momento. Ariadna estranha e recolhe sua mão. Ariadna busca o cachorro para Álvaro levar, já que Bárbara não concordou que ele ficasse na casa. Tadeu se recusa a entrar na nova escola e Álvaro chega com o pet para animá-lo. Ariadna o agradece. Ariadna devolve o dinheiro para Estefânia. Cassandra conta para Ariadna que Valdomiro vai soltar uma bomba em seu canal do YouTube. Romena presenteia Bárbara com um bolo. Bárbara afirma para Romena que logo ela vai voltar com Gael. Romena confessa para Daphne que está muito mal sem Gael. Romena pergunta a Daphne se ela não vai voltar a se apaixonar. Conrado comunica a Álvaro que o processo do desabamento do prédio da Plaza Morô o inocentou por não ser uma falha estrutural. Bruno celebra. Bruno pede a Álvaro que volte a se apaixonar. Conrado conta para Bruno que Álvaro rejeitou Tamara na noite anterior. Álvaro confessa aos amigos que o amor para ele é muito complicado. Olga conta a Paulo que Álvaro foi exonerado da culpa. Paulo lamenta e Olga o chama de exagerado em tudo. Olga critica o trabalho de Paulo e o compara com Álvaro. Paulo reclama por Olga sempre compará-lo a Álvaro para exaltá-lo. Olga se desculpa com Paulo. Conrado alerta Álvaro que ele podia abrir um processo e ganhar uma indenização da empresa de Olga, onde ele pode conquistar muitos milhões. Conrado insiste para que Álvaro processe Olga, mas o arquiteto não consegue dar uma resposta. Daphne agradece o carinho de João José e confessa que está culpada por Romena. João José pede que Daphne fique com ele para que Gael se afaste. João José acredita que vai conquistar Daphne e a deixa em dúvida.
Daphne aceita estar com João José, que a abraça. Clarinha não gosta. Valdomiro mostra fotos comprometedoras que Liso enviou, alegando que foi provocado e assediado por ela. Ariadna fica indignada. Valdomiro conta aos ouvintes que Ariadna ajudou Liz para desprestigiá-lo. Valdomiro mostra as fotos sensuais de Liz e Cassandra ressalta que a garota não disse toda a verdade. Bárbara lembra do acidente de Calixto e recebe mensagem de um número desconhecido. Bárbara se apavora e mostra a Gemma mensagem que alega saber que ela tentou matar Calixto. Bárbara ressalta que apenas as 4 sabem e deduz que uma delas queira lhe chantagear descaradamente.